Bom dia, povo abençoado, graça e paz, povo santo, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Deus é bom. Eu vou compartilhar com você na manhã desse dia maravilhoso que o Senhor Deus nos deu. 1 Coríntios 6, do 19 ao 20, diz assim: Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Porque vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Amados, essa palavra, ela é bem cirúrgica. O apóstolo Paulo, ele escreveu essas palavras para uma igreja cercada por uma cultura dominada pela sensualidade e pela exaltação do corpo. Ele não fala apenas de moralidade, ele fala de identidade. Ele nos lembra que o nosso corpo não é mais propriedade nossa. Ele pertence àquele que nos comprou com sangue, Jesus Cristo. E você sabe que nós vivemos um tempo em que o corpo é usado como uma vitrine. O valor das pessoas é medido pela aparência, pela exposição, pelo olhar dos outros. Mas quem conhece a Cristo entende que o corpo não foi feito para exibir vaidade, e sim para refletir a presença de Deus. E sabe, amados, eu não estou falando que isso significa se esconder, nem viver com culpa. Significa viver com consciência espiritual. A forma como a gente se veste, a forma como nós falamos, como nós nos comportamos, comunica algo sobre o Deus que habita em nós. A pureza e a modéstia não são um fardo, são uma forma de honra. Honrar o Espírito Santo que escolheu fazer morada em nós. Esses dias nas redes sociais eu vi uma postagem de uma pessoa. A pessoa estava com um decote enorme e falando sobre Deus, colocando versículos bíblicos. E sabe, amados, não é uma questão de julgamento, mas a palavra de Deus diz que nós não podemos ser pedras de tropeço para a vida das pessoas. Então, nós temos que ter reverência à palavra de Deus. Você acha que um homem, por mais que ele seja temente ao Senhor, ele se depara com uma postagem daquela, mesmo que ele não queira, ele não é cego, não é? Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. Honra ao preço que Jesus pagou na cruz e honra ao propósito pelo qual nós fomos criados. Quando Paulo diz, glorifiquem a Deus no corpo de vocês, ele está nos ensinando que até o nosso jeito de viver no mundo é uma forma de adoração. Nós somos a Bíblia que muitas pessoas não leem. Cada escolha, a roupa que usamos, as palavras que nós falamos, os lugares que nós frequentamos, pode dizer, Senhor, isso te glorifica? Isso nós temos que perguntar, Senhor, isso que eu estou fazendo glorifica o seu nome? E quando o coração faz essa pergunta antes de agir, tudo muda, amados. O cuidado com o corpo deixa de ser vaidade e se torna santidade. Então nós precisamos ficar atentos. Isso não fala só sobre mulher, sobre homens também. Porque não é só sobre uma exposição física, mas uma exposição das suas atitudes, dos lugares que você frequenta, como eu acabei de falar. Que possamos dizer, Senhor, o meu corpo é templo do Espírito Santo. Aí outro dia eu conversando com uma pessoa, ela disse, mas na Bíblia não está nem escrito que é proibido fumar. Não, não está. Mas a Bíblia fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então se você está fumando, você está fazendo mal para o seu corpo. O templo, o lugar onde o Espírito Santo habita. A nossa vida é um altar de adoração. E nós precisamos escolher viver de modo que Deus seja glorificado em nós e através de nós. Que você possa pensar sobre isso. Não como uma palavra de condenação, mas como uma instrução do Espírito Santo mesmo. Porque muitas vezes o Espírito Santo, ele nos constrange.
para puxar a gente para o prumo, para colocar a gente no ponto de equilíbrio, para fazer a gente lembrar, para fazer com que a gente se lembre que nós somos a Bíblia que muitas pessoas não leem. Então, tudo que está em nós e parte de nós reflete para muitas pessoas que estão nos observando. Que o seu dia seja abençoado, em nome de Jesus.